Pessoal, muito bom dia a todos. Me chamo Hugo Nussi e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o nosso projeto Integrador 3. O nosso projeto visa estudar como as diferentes concentrações salinas no solo, tanto argiloso quanto arenoso, influenciam na capacidade do potencial osmótico de retenção de água, analisando qual consegue segurar mais água em relação a outro. Você sabia que o sal no solo funciona como um ladrão de água nas plantas? E o pior, o tempo que ele fica ali depende do seu tipo de solo. Quando o solo está salino, o sal cria uma força que prende a água. A planta puxa, mas o sal segura mais forte. Em solos arenosos, o sal segura a água por pouco tempo. A água passa pelos poros grandes, assim lavando o sal em excesso, resolvendo esse problema. Mas em solos argilosos, o cenário é perigoso, pois o sal entope a passagem da água e dispersa a argila. Como o solo perde a capacidade de drenar, o sal fica preso, prejudicando as plantas por tempo indeterminado, até que o produtor faça uma intervenção para resolver esse problema. Para os materiais, nós utilizamos copo descartável, solo arenoso, solo argiloso, sal e água. Em cada copo descartável, foram feitos 5 furos na base e adicionados 100 gramas de solo. Depois, eles foram misturados com os tratamentos, que é 0 gramas de sal, 5, 10 e 15 gramas de sal, totalizando 8 tratamentos com 4 repetições. Em cada unidade experimental, foram adicionados 100 ml de água e foram pesadas. Depois de 3 dias, pesamos novamente para assim perceber a diferença da retenção de água em cada tratamento. Primeiro, eu vou fazer 5 furos na base dos copos para que a água tenha por onde correr. E eu vou fazer isso para todos os copos e para todos os tratamentos. Agora, eu vou marcar com uma caneta permanente o tratamento e a repetição para que depois eu possa identificar quais são os tratamentos de cada copo. Então, eu vou adicionar do tratamento 1 ao 4, 100 gramas de argila e do tratamento 5 ao 8, 100 gramas de areia. Eu venho, taro a balança com o meu copo e vou adicionando. E eu vou fazer para todos os copos de tratamento 1 ao 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a areia. Eu vou pesar 100 gramas de areia para cada copinho do tratamento 5 ao tratamento 8. Vou pegar meu copo. Tará. E eu vou fazer isso para todos os copos. Agora, eu vou realizar a pesagem do sal. Para o T1 e para o T5, nós não adicionaremos sal. Para o T2 e T6, vamos adicionar 5 gramas de sal. Para o T3 e para o T7, vamos utilizar 10 gramas. E para o T4 e T8, vamos utilizar 15 gramas de sal. Com a balança e esse copo já tarado, eu vou fazer a pesagem de 5 gramas. Gramas de sal e vou colocar em todos os T2 com argila. Vou pesar 10 gramas e essa quantidade vai ser adicionada tanto para o T3 quanto para o T7. Para o T4 e o T8, eu vou fazer a pesagem de 15 gramas. E vou adicionar essa quantidade tanto para o T4 quanto para o T8. Vou homogeneizar então o solo com a quantidade de sal que foi adicionada. Isso para todos os tratamentos. Hoje eu vim para pegar os copos e transportar eles para minha casa. Chegando lá, eu vou alocar eles de acordo com o croquis que a gente já sorteou com o R. E depois disso, eu vou saturar todos os copos com 100 ml de água. Passado um tempo, quando a água descer e os copos ficarem saturados apenas o solo, sem sobrenadante, eu vou pesar todos os copos, porque assim, anotando o peso deles,
Após 3 dias, quando eu pesar novamente, eu vou poder ver a diferença do solo com sal e também a diferença do solo arenoso para o solo argiloso. Fala pessoal, beleza? Tô aqui para falar com vocês sobre o nosso projeto Integrador 3, que trata sobre a salinidade e a sua influência no potencial osmótico do solo, que é um dos principais problemas em áreas irrigadas. O acúmulo de sais aumenta a pressão osmótica, o que dificulta a absorção de água pelas plantas. Isso gera o que chamamos de seca fisiológica. O nosso projeto buscou entender como as diferentes dosagens de cloreto de sódio afetam a capacidade de retenção de água em solo argiloso e solo arenoso. Os objetivos foram quantificar a massa de água retida após a drenagem, analisar estatisticamente os dados com ANOVA e regressão linear, discutir as implicações práticas para o manejo dos solos salinos. O experimento seguiu um delineamento fatorial de 2x4, com 2 tipos de solo, argila e areia, e 4 doses de sal, 0, 5, 10 e 15 gramas, com 4 repetições cada. No Colab, eu preparei um ambiente, instalei o ggplot e comecei organizando os dados. Primeiro mostrei o layout experimental, aleatorizado para garantir que a randomização estava correta. Depois parti para as hipóteses estatísticas e para análise. Já na ANOVA, os resultados foram bem interessantes. Houve o efeito significativo do tipo de solo. O p-valor foi menor do que 0,05 da dose de sal e, principalmente, da interação do solo contra o sal. Isso significa que o efeito da salinidade não é o mesmo nos dois tipos de solo. Em seguida, fiz regressões lineares separadas por textura. Olhando o gráfico de regressão linear, que é um dos que eu mais gostei, no eixo X temos a dose de sal em gramas e no eixo Y a água retida em gramas. A linha em verde, o solo argiloso, fica bem mais alta com a inclinação suave, mostrando que o solo argiloso retém muito mais água e sofre menos com o aumento da salinidade. Já a linha laranja, solo arenoso, começa mais baixa e tem uma resposta um pouco diferente. Os pontos com jitter mostram toda a variabilidade das repetições, o que dá uma ideia bem realista dos dados. E eu também gerei os gráficos diagnósticos do modelo, ggplot, resíduos e versus valores ajustados. Todos indicaram que os pressupostos de normalidade, homogeneidade, de variâncias e independência estavam bem atendidos. Aqui estão eles. O que dá confiança nos resultados. Já no teste de Tukey e nas tabelas de médias, a gente vê claramente que o solo argiloso retém em média bem mais água do que o arenoso, e o gráfico final da interação resume tudo. As duas linhas mostram comportamentos distintos conforme a dose de sal. Na conclusão, o estudo mostra que o solo argiloso tem uma capacidade muito superior de retenção hídrica, mesmo sob salinidade, graças à maior microporosidade e retenção por capilaridade. Já no solo arenoso, o efeito do sal é mais prejudicial. Isso explica porque em áreas salinas muitas plantas sofrem com seca fisiológica, mesmo havendo água no solo. Só que aí que está a pergunta. Mesmo retendo mais água, a gente tem um pH menor, e isso acaba não sendo tão bom para o solo argiloso. Mas, se não fosse pensando na fertilidade, seria um bom estudo. Vamos começar.